Olá, bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs, visitas que possam estar connosco. Eu peço desculpa porque, de facto, não é comum a escola sabatina ser passada desta forma, mas eu não consigo fazê-lo de outra. Porque a adaptação aos óculos de progressivos já são complicados e com máscara a bufar tenham paciência, mas eu não consigo mesmo. Portanto, subi para manter o distanciamento que nos é devido. Desejo, de facto, que todos nos possamos sentir bem na casa do Senhor, neste belo dia de sábado, que fomos presenciados com mais um dia de sol, e que realmente aqui dentro o sol da justiça possa brilhar e possa animar-nos e possa abrir o nosso entendimento. De facto, temos mais uma lição extraordinária, penso que todos gostamos. Gostava de ver as mãos daqueles que gostaram de mais uma lição desta semana. Parece, eu não sei qual foi o vosso sentimento, mas quando realmente vi o trimensário e a temática, não é? Já há 6 meses atrás, e pensei assim, educação, parece que é uma coisa tão básica, seria importante para os de fora, mas para dentro, mas de facto quão importante, quão realmente sedutor tem sido o estudo desta palavra, não é verdade? Não fosse ela baseada no livro sagrado, que realmente é uma fonte inesgotável. Então eu hoje, nesta lição 8, gostaria de começar por vos contar uma história. E a história tem a ver com a parábola do filho pródigo. Portanto, há algures no tempo, como se começam as histórias, não é? Há muito tempo atrás, um determinado pai de família, com 2 filhos, como nós sabemos, mas vamos focar num deles, que viviam em abastança, numa herdade que eu suponho belíssima, com muitos animais, com um clima agradável, com funcionários para poder providenciar todas as coisas necessárias. Portanto, um lugar aprazível para se viver, onde não havia carências nem necessidades de qualquer espécie. Mas mesmo assim, um dos elementos da história, um dos personagens principais, não estava feliz com tudo de muito bom que tinha e precisou de experimentar aquilo que nunca tinha conhecido. Ele até sabia que fora da sua herdade haveriam coisas menos boas, mas mesmo assim ele insistiu, ele teimou, ele saiu, ele viveu, ele gastou, ele sofreu e ele voltou para o mesmo lugar onde ele tinha a certeza que iria encontrar segurança, amor, perdão, compreensão, tudo aquilo que ele não valorizava enquanto estava naquele lugar. Conhecemos a história, não é? Não vou dissecar aqui mais tempo, porque toda a gente diz que o tempo agora é curto. Mas aquilo que eu vos queria perguntar era, esta história introdutória tem alguma coisa a ver com a nossa lição? Tem ou não tem nada? Tem educação e tem a redenção. Muito bem. É isso, de facto, é a temática que hoje iríamos estudar, não é? Educação e redenção. E, de facto, essa história espelha-nos exatamente isso. É evidente que, alguns no tempo, também vamos ver que a educação começou lá em cima e veio até à encarnação e depois teve outra fase, não é? E aqui, nesta história, está espelhado exatamente isso. E, muitas vezes, agora transferindo também cá para baixo, para o nosso palco, aquilo que nos acontece também é muitas vezes assim, às vezes precisamos de sair, de experimentar aquilo que o Senhor nos diz que não presta, que não é bom, que nos vai fazer mal, mas nós achamos que Ele nos priva de coisas boas. E, portanto, temos que experimentar aquilo que o mundo oferece, aquilo que Satanás põe a brilhar com uma intensidade imensa para nos atrair, e depois chegamos à conclusão que o filho pródigo chegou, que são bolotas, que são lixo, que são algo que é destrutivo, e só aí, muitas vezes, é que já damos valor àquilo que realmente viramos as costas e deixamos para trás. Posto isto, então, realmente diz-nos, e a história sagrada, a Bíblia, é de facto um conjunto de temas e de histórias, e também vemos aqui que há outro tema, eu dei-lhe esta e fui buscar esta história, mas de facto uma das outras histórias que são mais refletidas é Deus, de facto, e o seu povo, que somos cada um de nós, não é verdade? Diz-nos também que as histórias do dia-a-dia, que são comuns a todo o ser humano, e que são aqueles altos e baixos que todos nós vivemos, nem sempre têm o mesmo final desta história. Esta história tem tido realmente muitos picos, é uma história que já data há alguns milhares de anos, não é? Mas, de facto, temos consciência de que ela, tal e qual como a parábola, que terminou como é que termina a parábola do filho pródigo, não só com a sua volta, mas com uma festa extraordinária e o presságio de realmente um viver feliz continuamente. É isso também o término desta história, que embora com estes altos e baixos e com sofrimento e com dor e com deficiências e com choro e com lágrimas e com pranto e com morte, que nesta terra tudo isto temos, não é? Mas sabemos que ela vai ter, de facto, um final feliz, porque o nosso Jesus
vai voltar para nos buscar e para nos levar consigo, para que de facto possamos viver eternamente com Ele. Se não estudássemos mais nada, isto tem que ser o alicerce da nossa fé. Mas vamos avançar um bocadinho mais. Portanto, eu poderia também, eu gosto sempre de ir aos temas e aos títulos, de facto estudar educação e redenção, mas poderíamos também chamar-lhe reeducação. Será que era correto também se eu lhe chamasse assim? É, não é? O filho pródigo precisou ou não de reaprender as tarefas de casa, o convívio, a forma de se identificar com todas as coisas. O ser humano também precisa. E nós, embora aqui, como digo, desaprendemos muitas coisas, vamos ter que as voltar a aprender para um dia estarmos aptos à cidadania lá de cima. Então, quando este trimensário começou, apresentou-nos o palco inicial, que foi a primeira escola onde? No Éden, não é verdade? Jesus, o professor, Adão, o primeiro Adão, o aluno e a sua esposa, e de facto o palco foi esse. E portanto é lá que vamos à primeira imagem, ou à imagem de Deus. É interessante vermos que, quando é que este mundo é criado? Antes ou depois da queda do pecado? Da entrada do pecado, melhor dizendo. Às vezes temos noção que o nosso mundo já estava criado quando o pecado acontece. E é importante refazermos isso. O pecado já existia no céu, por muito que nos custe, porque foi lá realmente que ele foi originado. E quando ele realmente vem para este mundo, é porque este mundo já foi criado sobre um clima em que o bem e o mal já existiam deliberadamente. E, portanto, quando Adão e Eva são criados, o Senhor lhes põe logo ao corrente dessa situação que foi a nossa realidade. Ontem, ao passar a lição, que muitos de vocês também o fazem, com certeza, eu gosto sempre de ouvir o pastor Samuel Ramos, gosto da explicação, da explanação que ele faz. E achei interessante, quando ele sobre esta imagem fala e disseca um pouco, e volta a repetir, acho que serão algumas palavras dele, também a sua opinião, porque sabemos que há mistérios na palavra do Senhor que não estão reveladas, portanto não nos cabe a nós, enfim, fazer histórias, mas é agradável termos alguns pontos que nos liguem. E, de facto, ao pensarmos nesta imagem, que muitas vezes pensamos será uma imagem física, muitas vezes nós pensamos como é que será Deus, não é? Porque custa-nos imaginar alguma coisa sem ser definido, sem ser um quadro, sem ter um espaço onde encaixar. E, de facto, aquilo que ele ontem falava e que eu achei interessante, o Pai ninguém viu. E já sabemos que não, há demonstrações do seu poder, da sua presença, mas não há ninguém que possa vê-lo face a face. Muito menos nós, pecadores, e realmente na nossa condição de falíveis e de mortais. Mas é interessante que quando este Deus soberano molda e faz o primeiro homem, o primeiro modelo, ele fê-lo porque um dia o seu filho tomaria esta forma, isso é inequívoco. E a forma é essa que ele que tem estado a permanecer com ele e que vai permanecer pela eternidade. Eu não sei mais pormenores, mas eu sei que Jesus vai continuar a ter um corpo semelhante a este, com outras características não semelhante a este, permitam-me, este é que será um dia mais semelhante ao seu, mas sabemos que nesse corpo as marcas da cruz, do Calvário e da redenção estarão patentes por toda a eternidade, nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado. Portanto, é interessante que, independentemente agora se é assim ou se é assado, de facto nós fomos uma ordem de criaturas especial, porque os anjos já estavam criados, porque os outros mundos habitados já estavam criados, e porque, de facto, este planeta Terra e este projeto de vida que o Senhor deseja de comunicação íntima e pessoal com o ser humano, desde sempre Ele demonstrou isso ao visitar cada dia no lar edénico aquele par. Todos os dias o Senhor vinha ao seu encontro para conversarem, para passarem tempo, para trocarem ideias, para aprenderem, não é verdade? E, portanto, aquilo que vemos aqui é que, sendo realmente especiais porque somos, de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho para vir morrer por esta raça, para que ninguém se perca. Vai ser uma tragédia, realmente, todos aqueles que um dia, ainda para mais nós que temos este conhecimento, se um dia ficarmos fora da eternidade. Porque o Senhor fez todos os esforços. Não havia mais nada a ser feito pelo ser humano que não tivesse sido feito. O Senhor garantiu a salvação de toda a humanidade, se assim o desejássemos. Mas cabe-nos a nós usar o livre-arbítrio, a liberdade e a escolha para decidir aceitar esse presente do céu ou não. Mas ainda olhando então para o Senhor, independentemente da nossa forma física, a semelhança vem sem dúvida entre sermos um ser pensante.
Nós não conhecemos a formação nem as criaturas dos outros mundos, sabemos que fomos feitos um pouco inferiores que os anjos, em relação aos outros não sabemos, é mistério, mas um dia saberemos, não é? Mas em relação a nós, concretamente, o que é que nos interessa saber? Em relação ao resto da criação como nós conhecemos, somos o único ser pensante. Portanto, tem que haver essa afinidade entre nós e o Criador. Somos alguém que tem liberdade, somos alguém que é ensinado, que aprende, que tem capacidade de adquirir conhecimento, de pôr esse conhecimento em prática, de o questionar, inclusive, não é? Foi isso também que permitiu a liberdade, e nós às vezes também fazemos escolhas menos corretas, porque temos essa liberdade de nos questionarmos. E, portanto, aqui a incidência é realmente na nossa semelhança sobre esse aspecto. Somos realmente idênticos a um ser superior que pensa, que dialoga, que se preocupa, que é sensível, que se envolve, e, de facto, é isto que nós, ao longo da nossa vida, temos que ir aprendendo. O bebê, quando nasce, vem munido com alguma coisa? Vem munido com uma voz ótima para chorar. É a forma dele se expressar para tudo. A mãe pode estar cansada, pode estar cheia de sono, pode não ter dormido a noite inteira, mas ele chora quando precisa de qualquer coisa. Somos o ser mais egoísta por natureza. E ao longo da nossa vida, vamos aprender a dizer palavras, vamos aprender a caminhar, vamos aprender a sorrir e depois entrar noutras esferas mais complexas da nossa vida, na nossa aprendizagem, na nossa vida profissional, na aquisição de conhecimentos diversos. Portanto, graças a Deus, que somos fruto da criação e não de evolução. Porque, de facto, somos a obra-prima de um Deus poderoso, não é? Não sei o que é que poderíamos dizer mais em relação a esta imagem. Poderíamos realmente ler... Eu gostaria que alguém me lesse, por favor. Daniel, estou a olhar para ti. Abre-me em Gênesis, por favor, e lê-me o capítulo 1, o verso 26 e 27. E pediria à Ruth, que está aqui à minha frente também, que abrisse também em Gênesis, no capítulo 5, e que me lesse o verso 3. Só para nos situarmos biblicamente, porque é o livro realmente que é o manual de estudo por excelência. E, portanto, vamos dissecá-lo um bocadinho ao longo da nossa passagem. Daniel. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem Deus o criou. Homem e mulher os criou. Obrigada. Portanto, temos aqui mais uma vez uma característica que o Senhor nos dotou. Embora numa escala inferior à sua, obviamente, Ele nos deu poder sobre a criação, sobre todos os outros animais, sobre toda a erva do campo, sobre toda a fauna e flora. Realmente o homem foi dotado com autoridade para poder dominar. Num outro parâmetro, obviamente, Deus lá em cima dominando toda a criação e tudo o que existe, e realmente o ser humano, embora criado, mas realmente com essa prerrogativa que já reflete também a imagem do Criador. Ruth, por favor, o versículo 3 do capítulo 5. Adão viveu 130 anos e já gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua... e chamou o seu nome Sete. Muito obrigada. Portanto, se temos realmente dúvidas, hoje o ser humano continua a gerar filhos e filhas iguais a si próprios, não é verdade? É verdade com a genética do pai e da mãe, mas se alguma coisa sai fora deste parâmetro, isso é que é uma anormalidade. Ao longo das gerações, desde que nos conhecemos como gente, o ser humano continua a reproduzir-se da mesma forma, não é verdade? Dando seres iguais a si próprios, com características nas quais identificamos os olhos da mãe, ou a boca do pai, ou alguma coisa que nos define, porque temos a genética dos nossos progenitores. Portanto, aqui também vemos já numa esfera mais humana o que é semelhança. Semelhança também nos hábitos, semelhança na forma de falar, porque é curioso que um indígena comunica com o bebê daquela forma, ele o entende, e nós comunicamos em português com os nossos pequeninos, e obviamente que em cada país os pequeninos falarão a língua dos seus pais, e aquela que lhes foi ensinada, na comunicação mútua que realmente mantêm entre si. Havia um tema realmente que o CAOD teve há uns anos atrás, quando eu ainda lecionei, que era educar para a eternidade. E foi um slogan interessante. Naquela altura, se calhar, nem valorizámos tanto, mas hoje, ao estudar estas lições, encaixa como luva, porque realmente a educação é um processo, tal e qual como a santificação, de uma vida.
certo? Começamos a ser educados desde que nascemos, não é? Desde bem bebés até sermos velhinhos, continuamos a ter que ser educados e a precisar outra vez de ser educados porque voltamos ainda assim a criança. Uma coisa que, para darmos continuidade, é que realmente o pecado trouxe de mal, que foi, de facto, denegrir esta imagem que o primeiro Adão teve do seu Criador. Havia realmente uma imagem muito mais próxima. Hoje estamos muito longe daquilo que realmente, do original, daquilo que o Senhor criou em cada um de nós, porque o pecado nos tem deformado, o pecado nos tem afastado do Senhor, e sempre que nos afastamos da fonte, e já vamos ir ver isto noutras áreas, o nosso resultado nunca pode ser bom, nem melhor. Por isso as pessoas mesmo, e isto agora é um pequenino à parte, para os jovens que estudam, que vão para as faculdades, tirar os seus cursos, educar-se, a cultivar-se, como eu costumo dizer, sem Deus podemos ser uma sumidade nesta terra. Mas a verdadeira sabedoria não é essa que se adquire, e o conhecimento pleno que Deus nos dá só é realmente pleno quando é ligado com o céu e quando é o Senhor o nosso mentor. Vamos avançar então um bocadinho mais. E agora vamos passar do palco ou da escola do céu e do Éden, porque já lá vão uns milhares de anos, e vamos passar para esta escola nesta terra. Este mundo passou a ser uma nova sala de aula, concordam comigo? Os alunos hoje não é mais Adão e Eva, porque já estão a descansar no pó da terra, nem os seus filhos, mas são realmente cada um de nós, somos de facto os alunos desta terra. Ainda chegando aos nossos dias um bocadinho atrás, vamos pegar no tempo em que o Filho de Deus desceu a esta terra, com esta forma que nós temos. Portanto, um ato de amor e um nascimento, todo ele originado pelo poder do Espírito, não é? É evidente que ao longo da nossa vida o Espírito nos transforma, o Espírito nos assemelha mais ao Senhor, mas Jesus nasceu, foi concepção do próprio Espírito, não é? Sabemos que a Maria, o elemento humano, foi apenas o meio, foi apenas o receptáculo. Mas, portanto, toda a concepção do Senhor foi realmente o Espírito atuando desde sempre, portanto, todo o processo. E, portanto, Jesus, que tem realmente N de nomes, muitos, hoje ficaríamos aqui montes de tempo a dissecar todos os nomes, mas começamos pelos dois, que no fundo é a dicotomia que ele representa hoje, o Filho de Deus e o Filho do Homem, em pleno, em qualquer das duas situações. Depois mais, e que bom que nos agrada, que Ele é o Salvador, que Ele é o Redentor, que Ele é o Messias, que Ele é o Senhor, que Ele é o Cordeiro de Deus, não é? Mas, de facto, naquele tempo, e face à sua missão, Ele foi também aquilo que chamaram de Rabi, de mestre, que nos nossos dias lhe chamamos de professor. Já o foi no passado, não é? No Éden, mas aqui de uma forma visível também, de uma forma corpórea. Esta humanidade que existiu neste tempo teve o privilégio de conviver com o mestre dos mestres e com realmente o Rabi Supremo. Porque ele, ao ensinar, como já vimos a própria existência, ele teve que aprender aqui também, tal e qual como qualquer um bebé humano, não é? A sua mãe aí teve um papel fundamental na educação, na passagem de valores, na passagem de conhecimento, na passagem de instrução, também ela deixando-se conduzir e orientar pelo Espírito Santo, não tenho dúvida alguma, porque não seria uma jovenzinha sem muita experiência que teria toda a capacidade para educar o Filho de Deus. Mas, de facto, ele recebeu toda a aprendizagem possível da melhor forma, absorvendo e pondo em prática, mas o seu testemunho, a sua forma de exercer, a sua autoridade, foram-lhes confiadas porque vieram de Deus. Ensinar, portanto, é um dom de Deus. E mesmo aqueles que hoje, e eu passei por isso em escolas também como aluna e depois posteriormente como professora, podemos ser muito bons em conhecimento, ter muita bagagem, mas podemos não ser bons professores. E eu tive essa experiência pessoal, com professores que eram uma sumidade em termos de conhecimento, mas eram uma nulidade em termos de conseguir passar o que sabiam para os outros. Eu não conseguia aprender nada. E isto, numa área de filosofia, eu cheguei-lhe a dizer ao professor que ele conseguia ser mais complicado e mais difícil de entender que os filósofos que estávamos a estudar. Portanto, vocês imaginem. Eu queria tirar uma dúvida com ele e tinha mais dúvidas, portanto deixei de pedir, fosse o que fosse, porque o Senhor era uma complicação. Portanto, isto à parte, é que realmente a autoridade com que o Senhor falava, ele tinha de facto o dom de Deus e ele o exerceu como mestre, como rabi, como Senhor. E eu gostaria de pedir, talvez ao Kim, também tem uma voz audível, que me lesse Isaías
o capítulo 11 e vamos ler os versos de 1 a 9, que são extraordinários. É realmente uma das passagens mais interessantes, messiânicas, que nos falam já sobre Jesus, sobre a sua existência nesta terra e parte da sua missão e da sua ação e do seu potencial como mestre e como Senhor. Isaías 11, de 1 a 9. O reino do descendente de Davi. Eis que o ramo surgirá do tronco de José e as suas raízes com o vento botará. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz testemunho, conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor reverente a Yahvé será uma fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco seguirá segundo a base nos que ouviu dizer. Antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados com justiça, tomará decisões em favor dos pobres, usará a palavra como se fosse um cajado que virá a terra, e o sopro da sua boca exterminará os ímpios. A justiça será como uma faixa em seu peito e a lealdade no seu cinturão. O lobo conviverá com o cordeiro, o leopardo repousará junto ao cabrito, o bezerro, o leão, o novilho, o gordo, se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, os seus filhotes dormirão lado a lado e o leão comerá a palha do boi. Os bebés brincarão tranquilos próximos dos ponteiros da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém mais fará algo mal, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo mundo. Porquanto toda a terra se encherá de conhecimento de Yahvé, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Obrigado, Tim. Sem dúvida é uma passagem extraordinária que nos toca a passagem do Senhor desde a sua existência e a forma milagrosa como Ele viria a este mundo, sempre dirigido pelo poder do Espírito, e culmina exatamente com um vislumbre da nova terra, do que será a eternidade, do que será o convívio entre a raça humana e todo o resto das criaturas que o Senhor criou, em plena harmonia, em plena satisfação, em plena paz. Dizendo-vos apenas que, de facto, tirando do texto, nele, em Jesus, repousa o espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Mesmo o próprio Filho de Deus, ligado ao céu sempre, que veio como vimos e a sua concepção foi através do Espírito, ele próprio se deixou sempre guiar por este Espírito, que realmente era um dom do alto, ele próprio vivenciou na sua vida e tudo o que ele pôde ensinar com a autoridade que lhe era devida, mas ele estava ligado ao céu e por isso toda a sua forma de ministrar o conhecimento era extraordinária e fora da época mesmo dos rabis e dos mais conceituados do seu tempo. Ele tinha uma forma completamente exemplar e uma forma pessoal e única de ministrar o conhecimento, fosse ele a gente mais culta ou aos mais ignorantes, às pessoas mais simples, entenderiam a mesma lição da mesma forma. Por isso o Senhor usava as parábolas, o Senhor usava aquilo que as pessoas conheciam no dia-a-dia para chegar a situações mais profundas e realmente a levá-los a assuntos que seriam de uma importância muito mais abrangente e muito mais alargada, até mesmo à eternidade. Vemos ainda aqui também que, de facto, o próprio Jesus utilizou, portanto, eu diria, dons pedagógicos, não é? Ele aprendeu também de uma forma como uma mulher simples, mas que teve realmente a capacidade de o ensinar da forma certa. E a autoridade, como já vos disse, vem realmente não só para ministrar aos outros, mas ela vinha do próprio Pai também, do próprio Deus. Gostaria apenas, antes de avançar, vos dizer que o Senhor fez realmente, investiu aqueles discípulos, não é verdade, de conhecimento, fez-lhes de uma formação assim, como é que eu ia dizer, não será bem à pressão, mas pronto, foram 3 anos de convívio, que para alguns, como aqui nos fala também, há muitas licenciaturas de entre 3 e 4 anos, ou a parte mais técnica, não é? Seria o essencial para já ficarem aptos a serem também eles mestres.
Mas o que nós vimos é que eles apenas iniciaram o seu ministério, não é verdade? Eles precisaram de aprofundar e aprofundar mais e mais o seu conhecimento para poderem ministrar. Eu tenho que avançar, que eu já comecei a andar com um ritmo diferente. E vamos continuar neste livro maravilhoso, que é realmente o livro de estudo, que é a nossa Bíblia. E se os primeiros livros, que são chamados também de Pentateuco, nos falam essencialmente da lei, porque são um complexo e um conjunto de muitas leis, temos todo o resto da Bíblia, não é? Da nossa biblioteca, em que temos, e aprendemos isso ainda há bem pouco tempo, quando ministramos a Expo Bíblia, que de facto a compilação destes livros tem livros de história, de profecia, de poesia, enfim, variadíssimos temas, mas onde podemos encontrar realmente um material educativo e pedagógico também, quer nos livros de Moisés, na sua própria lei, não é verdade? Quer, de facto, nos livros dos profetas. Todas as histórias bíblicas que vemos ao longo da vida e começamos a ensinar aos nossos meninos lá na escola sabatina, desde bem pequeninos, todas elas têm o cunho educativo. Não estão ali escritas por acaso, mas muitas vezes costumamos dizer que estão ali para ensino nosso. A história interessantíssima do José, do Daniel, todas elas são material didático e pedagógico para que possamos aprender. Não é mais saber uma história para contar uma história de cor, mas para tirar elementos positivos realmente da vivência destes homens e mulheres que foram reais, que não são lendas, que não são figuras nem personagens tiradas de contos irreais, mas saem realmente deste livro sagrado, pessoas que existiram e que os vida, com os altos e baixos, servem para o nosso ensinamento. Não sei se quereram dizer alguma coisa aqui em relação a isto, mas se calhar vamos avançar um bocadinho mais e vamos continuar a ver a parte da sabedoria que eu acho que é extraordinária. É evidente que hoje falamos muito de educação. Se formos a ver e ler grande parte da Bíblia, ou se calhar se perguntasse a alguns dos nossos irmãos que já tiveram o privilégio de ler a Bíblia de ponta a ponta, há termos que não aparecem nem uma única vez. Escola, estudo, educação, não são termos nem que apareçam usualmente, nem realmente debatidos. Mas, por outro lado, o que é que nos aparecem? No lugar de professor, o que é que nós teríamos de sinónimo nos tempos de Jesus? Profetas, sacerdotes, mestres, não é? Seriam os termos mais usuais. Hoje temos o professor que abrange todas essas categorias. E, de facto, não temos escola e não temos o estudo, mas não temos educação, mas temos outra palavra extraordinária que é sabedoria. E esta palavra realmente é algo também, como eu já vos disse, que é um acumular para a vida toda. Não há ninguém que um dia, porque já é licenciado ou porque até tem 2 ou 3 licenciaturas, já diga, eu já sou sábio. Não há. De facto, nos escritos sagrados, aparece-nos o nome de alguém que o próprio Deus declara como se tivesse sido o homem mais sábio desde que existia gente na Terra, que foi realmente Salomão. Agora a minha pergunta é, meus irmãos, em que é que consistia a sabedoria deste homem? Ele leu muito, fez muitos cursos, tirou muitas licenciaturas. Em que é que consistia? Como? Salomão, diz a Ellen White, dá-nos um vislumbre com clareza daquilo que foi a escola dele. Ele diz que antes de receber a sabedoria, ele teve que ser conhecedor do verdadeiro Deus. E onde é que ele foi buscar esse conhecimento do verdadeiro Deus? Ele foi buscar lá a natureza. Diz que não havia planta, não havia animal que ele não tivesse estudado profundamente. Então, veio daí esse conhecimento. Porque a sabedoria não é nada mais nada menos do que saber o que é certo, e eu, para saber aquilo que é certo e o que é errado, tenho que conhecer quem? A Deus. Mas a verdadeira sabedoria, na prática, é escolher aquilo que é certo. E por isso é que é uma caminhada na minha vida toda. Eu hoje posso escolher aquilo que é certo e daqui a 10 minutos escolher aquilo que é errado. Agora, e é essencial o conhecimento, porque se eu não conhecer, como é que eu vou saber aquilo que é certo ou errado? Agora, o conhecimento traz a responsabilidade de eu sei e Deus vai me dizer assim, tu sabias e escolheste o errado. Muito bem, muito obrigado. É exatamente isso. A sabedoria tem, de facto, 2 vertentes. Volto a repetir, a sabedoria, para ser realmente, poder ser denominada assim, também é algo que é um dom também gratuito do Senhor, e Ele é a fonte da sabedoria. Há um texto bíblico que nos diz que o temor do Senhor, aliás, a sabedoria é o temor do Senhor, não é verdade? Portanto, nada que seja desligado do Senhor pode ser sabedoria ou pode ser sábio. Pode ser algo eficaz durante um tempo, pode ser algo que funcione durante um tempo, mas
nada fora, e vimos a experiência deste homem que foi de facto considerado um homem sábio, que o foi realmente durante muito tempo, que honrou o Senhor porque ele punha o seu Deus sobre todas as coisas. A partir do momento em que ele passou o foco do Senhor para si próprio, porque realmente ele aos olhos humanos era reconhecido como alguém acima da média, realmente acabou por deixar de ser sábio, irmãos. E durante o período em que ele se honrou a si mesmo, ele acabou por ser um homem que decaiu, que se degradou e que acabou por fazer tanta coisa errada como nós temos o seu relato aqui para também nosso ensinamento. O que é importante valorizarmos aqui, e o Fábio já tocou nisso, o que eu queria enfatizar, é que a sabedoria tem de facto duas vertentes. É o primeiro conhecimento, porque ninguém pode ministrar nada, nem partilhar nada, isto agora para nós irmãos no dia a dia. Eu não posso ensinar a alguém, eu não posso comunicar um estudo bíblico, eu não posso partilhar a minha fé, a minha esperança se eu não tiver cá nada para partilhar. Eu primeiro preciso desse convívio, desse conhecimento e dessa aquisição de conhecimento que começa sempre com a fé em Deus. Este é o primeiro passo e é o ponto de partida para todo o nosso relacionamento com Ele e aquisição de conhecimento. Depois a parte prática, porque então eu sou um frouxo, porque se eu aquilo que aprendo do Senhor e todos os conselhos que a Sua Palavra nos dá, se eu não o ponho em prática, não me serve absolutamente nada e não sou sábio de todo, porque se eu não consigo nem tirar partido para mim mesma, não vou ser sábia de maneira nenhuma, mesmo tendo muito conhecimento. Portanto, vemos que realmente, só equiparar aqui que quer o professor dos nossos dias, quer o sacerdote ou o profeta do passado, todos eles transmitem mensagens de Deus para o seu povo sob a forma de instruções, quer na lei, de conselhos educativos ou mensagens especiais do nosso Deus para o nosso convívio. Nós nesta Bíblia temos um manual de instrução para a vivência do ser humano em todas as áreas da nossa vida. O conselho e a exortação e a instrução dos pais aos pequeninos, para os adolescentes, para os adultos ou para os idosos. Não há etapa da vida que não tenhamos um conselho à altura e inequívoco na palavra do Senhor. Portanto, temos que realmente ir à fonte buscar esse conhecimento. E depois o que é que nos diz em Tiago? Quem tem falta de conhecimento, peça a Deus, porque Ele a todos dá, sem exceção. Não dá só aos capacitados, àqueles que se julgam capacitados, dá ao mais humilde que tem a noção da sua necessidade e da sua impotência, e o Senhor, de facto, dá essa mesma sabedoria. Vamos concluir, não é, Pedro? Estamos na parte final. Hoje e agora para cada um de nós. Já vimos a educação no passado no Éden, vimos a educação no tempo em que Jesus esteve nesta terra. Hoje não temos o Filho de Deus representando o Pai, nem usufruindo da autoridade divina, mas temos o seu Santo Espírito, que foi ministrado a cada um de nós. Ao subir Jesus ao Pai, o seu Santo Espírito veio a esta terra em sua representação. É um educador também por excelência, não o vemos de forma física, não temos esse privilégio, mas continua a abrir a nossa mente sempre que abrimos a palavra do Senhor, que oramos e pedimos a sua presença na nossa vida. Ele nos abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos primeiro conhecer, pôr em prática na nossa vida e ser um exemplo da imagem e do caráter do nosso Deus. Como seres humanos, esta é outra da função de todo o seu povo nesta terra até que Ele venha, representar o caráter de Deus. Assim como Jesus veio mostrar o caráter do Pai ao mundo no seu tempo, hoje, a geração derradeira que vivemos nesta terra, estudando, aperfeiçoando e sendo educados para o Senhor e para a eternidade, devemos de aprender com Ele, devemos deixar que a sua mente influencie a nossa mente para sermos sábios na palavra e permitir realmente que o Senhor nos use para ministrar àquelas pessoas que estão à nossa volta, que não conhecem, não têm o privilégio de conhecer aquilo que nós conhecemos, e que realmente possa ser, o nosso conhecimento já possa ser uma mais-valia para nós e na nossa vida, e que possamos ter o privilégio, o desejo de partilhar com todas as pessoas que nos rodeiam, à direita e à esquerda, colegas de trabalho, pessoas com quem nos cruzamos, não sabemos às vezes, encontros que são únicos na nossa vida, falemos do amor de Deus e desse Jesus. Educar e a educação é para a eternidade.